Porque eu sempre tive o sonho de criar uma realidade, com os colorados especialmente, de acompanhamento pós-jogo com pessoas identificadas com o clube, né? E que não dependessem mais dos veículos tradicionais de comunicação. Tem muita gente boa fazendo trabalho pré e pós-jogo. O Barrista faz um trabalho maravilhoso, tem muita gente boa fazendo. Eu quero que as pessoas se desprendam um pouco daquele monopólio que existia, porque o monopólio não existe mais. As pessoas não precisam mais acompanhar os veículos tradicionais de comunicação. Primeiro, porque é bom não ter monopólio. E segundo, porque os veículos tradicionais de comunicação, no meu caso, que sou colorado, não me servem. Não me servem porque eles apresentam uma ideia completamente parcial, que é sempre de proteção ao Grêmio e de pau no Internacional. E eu não concordo com isso, e eu trabalho bastante para que as pessoas deixem de acompanhar. Então, eu fico muito feliz com esse número, muito feliz mesmo. Por que ele insiste nisso, hein, Júnior Baicá? Em qual das insistências, Silvio? Da live, dos veículos? Nesta da parcialidade. Ah, Silvio, eu vi isso, eu vi os meus comparsas de Grêmio fazerem isso aí há um pouco tempo atrás também. Quando a seca é grande, a gente... para quem está se afogando, jacaré é tronco. Então, quando a seca é grande, qualquer coisa é motivo. Os teus comparsas de Grêmio fizeram isso por muitos e muitos anos, mas não pensa que isso é demérito, não. E não adiantou nada. Não resolveu nada. Sabe quando é que... Tudo. Sabe por que adiantou tudo? Porque vocês têm mais força política que o Inter hoje. Sabe por quê? Porque o Inter sempre ficou quieto. Porque nós sempre ficamos quietos. Enquanto vocês pressionavam e ganhavam força política com as instituições de imprensa, instituições jurídicas e de administração do futebol, nós estávamos quietos, nós sempre fomos bonzinhos. Nós não somos mais bonzinhos, Baicá. Vocês não vão mais gritar sozinho. Agora essa pressão vai ser feita e está sendo feita por nós também. Baldasso, vocês eram bonzinhos, sem pressão política, mas tinha uns timaços, aí ganhava Grenal, ganhava Libertadores, ganhava do Barcelona. Aconteceu a mesma coisa agora. Aí o que aconteceu? Chegou, o Grêmio baixou a cabeça, começou a trabalhar, parou de reclamar da Ive, do Noveleto, de não sei o quê, começou a jogar e a ganhar. A resposta é trabalho, é time bom, é pagar as contas em dia, pagar salário em dia, não ter um presidente que nem o Pívero, que assaltou o clube, aí resolve. Vou dar o exemplo de ontem para vocês. Eu avisei segunda-feira aqui que o Inter ia ser garfiado em São Paulo. Eu avisei, eu disse antes que o Inter ia ser garfiado. Porque eu vi o movimento feito pelos jornalistas do centro do país, que identificaram o Inter como candidato ao título. Isso não serve para a mídia nacional. Identificaram o Inter como candidato ao título e fizeram uma pressão violenta, cruel e desumana em relação à arbitragem depois de Inter e Botafogo, quando o VAR acertou nas duas anulações de gols do Botafogo. Uma campanha nacional que condicionou a arbitragem para o jogo de ontem e nós tivemos um prejuízo imenso numa bola que claramente entrou por completo no chute do Busquilha e o juiz não deu o gol. Era só olhar uma vez, não precisava olhar nem duas vezes, olhar uma vez e tu saberia que a bola entrou. O Inter foi extremamente prejudicado ontem, esse foi um dos pontos, os outros a gente vai analisar aí na sequência. Isso, eu quero analisar isso daqui a pouquinho contigo, com o Kleber, mas sabe, Baicá, alguma coisa do que o Baldasso me fala sobre, que está falando no programa sobre, você vê, movimento nacional contra o Internacional, um pouco dentro desses delírios enlouquecidos de Fabiano Baldasso, mas que leva ele a fazer uma live com 15 mil pessoas instantaneamente assistindo. Mas que eu quero te dizer o seguinte, eu estou lembrando dos anos 90, quando a imprensa nacional pegava muito forte contra o Grêmio, cara. Pegava. Para a imprensa nacional, o Grêmio só existia porque batia, porque era um time violento, quando ali estava um time de alta qualidade técnica, inclusive. Então, só estou fazendo essa relação para que tu possa falar um pouquinho também a respeito daquilo que acontecia lá atrás. De algum modo, o que o Baldasso está falando, de algum modo, está me fazendo lembrar daquela época. Mas Cacalo berrava, o Cacalo reclamava da seleção, os gremistas reclamavam e faziam certo, ganhavam força política, Maicá, por isso que tem que reclamar. Eu não sei, eu acho que o futebol se resolve dentro de campo, tá? Apesar de não ser ingênuo o suficiente para acreditar que só dentro de campo resolve. Mas eu acho assim, Silvio, essa questão dos anos 90, eu acho que tinha muito mais primeiro um preconceito, né? Tinha um preconceito de não estarmos no centro do país. Eu lembro muito bem, de um artigo que o Filipão escreveu para Placar, né, uma resposta que ele deu lá, porque o Grêmio era acusado de ganhar batendo, né, de ganhar
na violência. E o time era muito bom, todo mundo viu que o time era muito bom, tinha muita qualidade. Tanto é que o Palmeiras foi campeão depois da Libertadores com metade do time do Grêmio. Arce, Paulo Nunes, o Arilson foi para lá também, levaram o Filipão, levaram todo mundo para lá. Mas, assim, eu acho que naquela época, Silvio, era um preconceito do centro do país e era também uma proteção aos clubes de lá, mas era uma questão de opinião. Uma opinião errada, uma opinião ruim, mas era uma opinião. Eu acho que a gente aqui viu isso, agora nesse período aí que o Grêmio estava numa seca de títulos, agora o Inter está aí numa seca de títulos, sem ganhar a Grenal, a gente começa a ver pelo em ovo, sabe? Ver coisas que acabam não existindo. E no fim é na bola, Silvio. É na bola. Depende, Maicá, depende. Eu estava num jogo, Grêmio e Palmeiras, era Libertadores ou Copa do Brasil? Acho que era Copa do Brasil. Não, Libertadores. Bom, eu não lembro. Grêmio e Palmeiras no Estádio Olímpico. O Grêmio tinha perdido a primeira e precisava fazer 3-1 no Estádio Olímpico. Eu também estava lá. E o Grêmio saiu perdendo. 1996. O Grêmio saiu perdendo. Fez 2 gols e fez o terceiro gol. Sim. Aí o seu árbitro, que era o Antônio Pereira da Silva, com o bandeirinha Paulo Jorge Alves, se não me engano, inventaram um impedimento anulando o gol do Grêmio. Naquele momento, a imprensa nacional falava muito aí sobre isso do Grêmio também. Gol do Jardel. Sobre esse negócio de prevenção. Não sei se foi por esse tipo de pressão que o árbitro ou que a arbitragem anulou, mas que aconteceu. Inter e Grêmio, campeões nacionais, não é negócio para os grandes meios de comunicação. É negócio quando o Flamengo faz o que fez o ano passado. É negócio quando o Corinthians chega, quando o São Paulo chega. Quando o Inter e Grêmio despontam, não é negócio. É ruim para o negócio televisão nacional. Então, assim, mas eu vou agora, mesmo que instintivamente, mesmo que não seja consciente, eles sempre vão tentar condicionar todo mundo contra a dupla Grenal. Mas agora tem o outro lado. Isso que não é negócio para, digamos, a cobertura nacional para os grandes veículos de comunicação. Isso aí está morrendo, Baldasso, porque a Globo está desistindo de tudo. A Globo não faz Libertadores, a Globo não vai fazer a Fórmula 1, a Globo briga com a FIFA e daqui a pouco fica fora da próxima Copa do Mundo. Então esse negócio de, desculpe pela redundância, esse negócio de que é negócio ou que não é negócio, me parece que está meio que morrendo aí nesse processo. Agora, Kleber Grabowska. A bola entrou ou não entrou? Mas, Silvio, eu estava acompanhando aí a reclamação do Fabiano. Eu ontem terminei a transmissão aqui do Bairrista e fui acompanhar o programa da Sport TV, o Troca de Passes. E aí tem um quadro com a arbitragem sobre os lances polêmicos da rodada. Aí mostrou o gol do Fortaleza, que não tem nada de polêmico. Mostrou um pênalti na Vila Belmiro. Mostrou mais alguns lances. Mostrou o pênalti a favor do Internacional. E eu acho que o lance mais polêmico da rodada é justamente esse do Everton. A bola entrou ou não entrou. E eu não sei se hoje de manhã isso foi refeito, mas em momento algum ontem se debateu esse lance. Posso colaborar contigo? Jornal da Globo também não mostrou. Pois é, e aí eu fico preocupado com isso, porque se o VAR ele foi motivo de tanta reclamação no final de semana, focado em cima da anulação dos gols do Botafogo e anulação do Santos, e tá todo mundo dando um pau no VAR, né, pela demora, pela má qualidade dos árbitros que estão trabalhando no VAR, né, por algumas decisões equivocadas, por inserções em momentos em que o VAR não tem que interferir. Se o VAR é tão ruim, por que não pegam esse lance para analisar? Eu acho que eu fiquei preocupado com a cobertura jornalística do que aconteceu e não gostei da decisão da arbitragem no jogo de ontem. Olha só, tu tens razão e aí vai para o lado do que o Baldasso está falando. Vamos fazer um exercício de imaginação. Meio que maluco aqui, vocês três, Maicá, Baldasso e Kleber. Se fosse o Flamengo envolvido naquela situação, tu acha que este lance seria colocado no Segue o Jogo logo depois? Mas não precisou nem ser o Flamengo. O Botafogo, que é muito menor, já promoveu uma revolução no seu... O André Rizek, da Sport TV, ele fez um tweet no final de semana dizendo que o que aconteceu em Inter e Botafogo foi um escândalo. Cara, tu pode até fazer uma ou outra objeção aos gols anulados pelo VAR,
Só que assim, tinham que ser anulados, cara. Um impedimento no primeiro gol e no segundo uma falta clara do cara que dá um tapa na cara do Patrick. Então, assim, tratar como escândalo, tu pode dizer, olha, o VAR tá atrapalhando o futebol, o VAR demorou demais para assinalar, tranca muito o jogo. Agora, dizer que foi um escândalo é claramente uma tentativa de condicionamento e tentativa de sucesso, porque o condicionamento funcionou. Ontem, o VAR era tímido. No final do jogo, deu o pênalti pro Internacional, porque não tinha o que fazer. Todo mundo viu que foi pênalti. Agora, no lance que a bola entrou, isso sim é um escândalo, cara. O Inter deixou de vencer o jogo. O Inter fez as suas cagadas também, tá? Nós vamos falar sobre isso. O Inter cometeu seus erros importantes e que eu fiquei muito louco com isso. Ô, Silvio. Agora, teríamos ganho o jogo, não fosse o VAR. Tá, mas Entrou. Ô, Silvio, Silvio, a gente tá discutindo duas coisas diferentes. A gente abriu o programa falando, o Baldasso disse que não se identificava com nenhum tipo de veículo de comunicação e tal, a gente tá falando sobre isso. A arbitragem é outra coisa. Eu sei que a arbitragem é condicionada, a gente vê claramente esse tipo de condicionamento. Libertadores acontece muito isso é outra história. Eu só queria dizer isso, né, porque a gente estava falando de um assunto e acabou migrando para outro. E aí eu tenho opiniões diferentes também. Mas a questão é a que foi levantada pelo Kleber. Sim. Por que a bola que entrou não foi um assunto, no momento que se fala tanto no VAR, não foi um assunto tratado no programa que veio na Globo logo a seguir em relação ao jogo? Por que, cara, isso passou? Não pode isso. Eu acho... Isso jornalisticamente é completamente errado. Sim, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que tem condicionamento da arbitragem, sim, mas eu acho que a gente passa por um momento também, o VAR está expondo a incapacidade dos nossos árbitros, né? Porque sem o VAR eles erravam bastante, e com o VAR eles conseguiram criar uma confusão. A gente teve uma evolução do ano passado para esse ano, por exemplo, ano passado que teve de interrupção, que teve de dúvida. Agora, por exemplo, o lance do pênalti ontem, tá? Pênalti claro. No primeiro replay que nos veio aqui, a gente já matou. Pênalti. No jogo contra o Botafogo também foi fácil de matar. Veio o replay, o jogador acertou o cotovelo na cara do Patrick, anula a jogada. Está na regra. Falta o lance de gol. O lance de gol pode ter 5 minutos. Se aos 4:59 teve um lance de falta, vai voltar. Já aconteceu de ter um pênalti não marcado no início da jogada para um time, e esse time sofreu o gol e o gol foi anulado e o pênalti foi marcado. Então, o que acontece? Aí o árbitro demora 5 minutos para ouvir o fone, né? Para ouvir o básico, que é pênalti, que ele tem que conferir. Então, por que a arbitragem não facilita as coisas? E outra, por que a CBF não investe na porcaria do chip? Lá na Inglaterra resolveu todo o problema. Tem uma bola, esse tipo de lance, como o de ontem, por exemplo, uma bola de travessão que acaba quicando na linha ou dentro, os jogadores vão reclamar, o árbitro mostra o relógio. Está aqui, ó. Porque tem uma coisa também, ali, naquele lance de ontem, o árbitro, se ele fosse ao VAR, ele também não teria certeza. Esse tipo de lance não tem como, sem o chip não tem como ter certeza, porque tem ângulo envolvido, né? Porque tem toda uma questão física, visual. A imagem que a gente teve entrou, né? A imagem que a gente tem, pelo replay que eu vi ontem, foi gol para mim, entrou. Aliás, a gente tem uma ilustração, tem um quadro parado aí que pelo visual, se o Júnior colocar na tela, a gente pode ter a nítida impressão que a bola entrou, tá? O goleiro com o corpo todo e a bola dentro do gol, né? Mas olha o nosso ângulo. Eu não tô defendendo aqui não, tá? Eu não tô defendendo, não é isso. Eu olhando isso aí, para mim é gol, claríssimo, né? Tanto é que a gente falou ontem durante a transmissão. Mas olha o ângulo, né? Fica de olho nos tapetes ali da Bodog, ali da Multilaser, por exemplo. É a mesma coisa. Eles nos dão uma sensação de que está inclinado, né? Então, sem a tecnologia do chip, o árbitro é inconclusivo para o árbitro isso aí. Infelizmente, eu acho que foi gol. Mas mesmo assim, se ele vai olhar esse lance na tela... Mas o VAR pode participar dessa definição? O VAR pode tirar essa dúvida enquanto não tem o chip? Não sei se pode, porque ele não tem uma câmera na linha, né? Pois é, isso é que eu quero saber. Tanto que o impedimento, por exemplo, Silvio, eles traçam uma linha e depois traçam uma outra linha que é o tronco do jogador, enfim. É muito subjetivo. Mas isso precisa ficar claro, para a gente saber se um lance como esse, o VAR pode ou não ter interferência. Se o erro ou a decisão é apenas da arbitragem. Eu tenho certeza que se a gente girar a imagem um pouquinho para a esquerda, a gente vai ver a bola mais próxima da linha, por exemplo. Né? É complicado. Isso aí para mim é gol, tá? Eu olhando assim é gol. Mas olha o ângulo da câmera, por exemplo.
Mas vem cá, o árbitro não parou depois daquele lance ou não ficou ouvindo alguma coisa no fone? Ele ficou ouvindo. Todo lance de gol é analisado pelo VAR e a decisão deve acontecer antes do reinício da partida. São analisadas situações de impedimento, infração na origem do lance, se a bola entrou ou não entrou, se saiu do jogo na jogada. Matou. O Kleber acaba de matar. Então o VAR poderia interferir. Deveria, Deveria chamar a atenção do árbitro para ele ir lá fora ver e decidir por ele próprio se foi gol ou não. O problema que eu acho é o seguinte, é que o árbitro, dentro de campo, ele não deu gol. Né? Se ele tivesse dado gol, esse lance iria para a conferência. Talvez aí esteja o subterfúgio do VAR, né? Pois é, mas me parece que ele ficou ouvindo no fone esse lance, ou não, Baldasso? Depois do lance. Eu não estou lembrado, parece que ele ficou, sabe, conversando, ouvindo alguma coisa para realmente confirmar aquilo que ele pensava. O VAR deu anuência a ele. O VAR errou junto com ele. E não, no mínimo, é o que tu está dizendo. No mínimo, ele deveria sair para a câmerazinha lá e olhar de novo. No mínimo. E o pênalti? Claríssimo, né? Claríssimo. Claro. Embora a moça lá, como é que é o nome dela da transmissão do Premier lá? A Nadine achou que não foi. Nadine entende pouco de futebol. A Nadine foi... eu também não posso. Porque ela errou contra ti, ela não entende nada de futebol. Para entender de futebol tem que pensar como tu, então. Isso. A premissa é essa. Para entender de futebol tem que pensar como Baldasso. Se ela achou que não foi pênalti ontem, ela não sabe nada de futebol. Ô Silvio, impressionante. Não, mas eu ia completar o seguinte: a Nadine foi a mesma que disse que o jogo deveria, que o lance envolvendo o Patrick e o Babi do Botafogo deveria seguir. Em tese ela errou, ou na prática errou 2 vezes seguidas em jogos do Internacional no espaço de 4 dias. Agora, o outro detalhe, mas não é só a Nadine. Aí me veio o Sálvio Spínola dizer que não foi pênalti. Sabe como não foi pênalti? E outros analistas de arbitragem, talvez. Como assim não foi pênalti, Salve? Sabe qual foi o único comentarista, árbitro de arbitragem do Brasil que ontem disse que foi gol do Inter, a bola entrou e que foi pênalti? Coincidentemente, o maior árbitro do futebol brasileiro de todos os tempos, que é o Carlos Simon. Coincidentemente, o que sabe mais que todo mundo. Esse entende de futebol, então, porque pensa como tu. O maior de todos. A história mostra que ele é o maior árbitro do Brasil de todos os tempos. Só isso, tá aí. Aí o carteiraço dele é esse. Se o Kleber disser alguma coisa contrariando o que a tua opinião, ele não entende nada de futebol? Não entende nada de futebol. Toquei a bola pra ti, Kleber. É contigo. E agora? Eu gosto da sinceridade do Fabiano Baldasso. Ele não tem, a margem de negociação dele é 0, né? Ô, Benfica, tem uma outra coisa, tá? Vamos. Eu, quando terminou o jogo ontem, eu estava completamente amargurado. E só me diz uma coisa, a análise de arbitragem por aqui. Não existe. Pelas emissoras, não, pelas emissoras de rádio, ele... eu vi, Silvio, o argumento do pessoal foi que não foi pênalti por causa da reação, da velocidade, que estava muito próximo, que não tinha como interferir. Que era movimento natural. Eu vou dizer, o movimento natural é cortar a bola, né? Se o jogador erra, a bola passa e ele dá um tapa nela e impede o curso dela, é pênalti. Ele fez. Se ele está com o braço colado ao corpo, já que se usa tanto essa expressão, os analistas usam tanto, não é pênalti. Só que não estava colado e ainda houve um movimento. Se a gente depender de... É tão vago esse negócio de movimento natural. O lance do Bressan na Libertadores é movimento natural e o juiz deu pênalti. Exatamente. Uma coisa, se o Kleber fosse ainda coordenador de esportes de uma determinada emissora de rádio ou de televisão, tivesse um analista de arbitragem, eu acho que o Kleber, nesse momento, estaria pensando seriamente em terminar com esta função. Aliás... Os analistas de arbitragem, assim como o árbitro dentro de campo, a partir do VAR, estão muito expostos. Muito expostos. Eu discuto com eles lances como esse aí. Silvio, desacreditados. Os analistas de arbitragem, pode reparar, muitas vezes eles dizem um negócio, a decisão do VAR é completamente outra. O VAR está desacreditando, né, está desautorizando os comentaristas de arbitragem. Uma coisa,
essa função corre risco. Eu nunca vou superar esse tipo de jogo, Silvio. O Kleber falou esse lance do Bressan aí, o River fez um gol no Grêmio com a mão e o VAR não chamou, não analisou. Foi o maior roubo da história. Isso aí eu nunca vou superar. Era o nosso tetra ali encaminhado, o Grêmio ia ganhar do Boca, o Boca era muito fraco. E aí os caras fizeram um gol de mão e o VAR não chamou. Uma vergonha. Isso aí é o sistema sul-americano contra o Grêmio. Isso aí é o sistema Comebol, o sistema Fox Sports e Comebol lá, que eu sei lá, Fox Argentina lá, tudo Comebol, parente do Alejandro lá, Domingues. Tô pistola já também. O que tu ia falar, Baldasso? Eu ia dizer o seguinte, quando terminou o jogo, eu estava completamente amargurado com o empate, né? E sabia que quando baixasse a bola, eu ia dormir, acordar hoje de manhã, eu talvez visse um empate diferente. Por que eu estava amargurado? Por alguns motivos. Primeiro, porque eu fui melhor que o Palmeiras. O jogo todo. Com um time quase reserva. Eu fui melhor que o Palmeiras o jogo todo. Eu faço um gol aos 45 minutos, que é o gol por encaminhamento de título, e tomo um gol numa bobagem depois. E eu ainda sou prejudicado pela arbitragem. Então o empate não era bom ontem. Se eu olhar hoje de longe a tabela, empatar com o Palmeiras lá jogando com o time reserva, é bom resultado. Só que, cara, já falamos da arbitragem. Não pode tu fazer... Quando tu faz um gol aos 45 do segundo tempo, que é o gol da vitória, acabou o jogo. É dedo no olho e gritaria a partir daí. É voadeira no pescoço. Acabou. Ninguém mais entra na tua área. 45 do segundo tempo, tu faz o teu gol da vitória, não tem mais jogo. E o Inter não só toma um gol, Benfica, como toma o gol com a bola aérea defensiva de novo. Claro, na origem tem uma falha do Moisés. Aliás, o Moisés tem que seguir o mesmo caminho que o Potker. Acabou a confiança nele. E do Cuesta antes do Moisés. Assim, ó, a torcida do Internacional, ela não consegue criticar o Cuesta, tá? Quando o Cuesta erra, é porque o Moledo não está em campo. É porque habla. A temporada do Cuesta de 2020 é ruim. O Cuesta, que foi o melhor jogador do Inter no ano passado, tem um 2020 ruim até agora. E outra, o Inter está tomando gol de bola por cima, com jogadores marcando a bola e não marcando os jogadores. No Grenal foi patético. O Maicon e o Diego Souza fazendo linha de passe e o Cuesta com uma barata tonta olhando para a bola. Isso é treinador também. Eu tenho todos os motivos para elogiar o Kudê, porque o Kudê ontem botou um time misto que eu não concordei, eu disse que era arriscado, o time dele funcionou, com algumas peças que funcionaram muito bem. Agora, tomar desde o começo do ano gol de bola aérea defensiva com falha e ele não ter corrigido o posicionamento ainda, também vai para a conta dele. Silvio, quero ouvir o Kleber, então, sobre isso. A respeito do jogo do Inter, acho que o Inter foi melhor que o Palmeiras no primeiro tempo. E foi um jogo igual no segundo tempo. Só que no segundo tempo quem teria a obrigação de ir para cima é o Palmeiras. Se a imprensa gaúcha analisasse o Campeonato Paulista, né, a pobreza técnica que é o time do Palmeiras, apesar dos grandes nomes que possui no elenco, colocaria, né? O Palmeiras foi campeão paulista apesar de Vanderlei Luxemburgo. Eu fico muito preocupado com a fragilidade desse time do Palmeiras. É um time sem ideia, sem uma construção. O empate do Luxemburgo valorizou demais o jogo de ontem. Só fomos melhores, né? Fomos para cima deles. Foi um jogo igual no segundo tempo. E eu queria fazer duas análises interessantes do jogo do Internacional. Com o meio-campo que o Inter teve no primeiro tempo, Johnny, Praxedes, Nonato e Patrick, que foi o que comandou, que neutralizou o Palmeiras, né, e que fez com que o Internacional não sentisse o peso do jogo, o peso de entrar com um time em reserva. Se tu tem esse meio-campo e dois atacantes de muito mais qualidade, um pouquinho mais de experiência até do que o Sarrafiori e o Marcos Guilherme, o Inter ganha o jogo no primeiro tempo. E outro detalhe da atuação do Inter, o Johnny ontem eu acho que se escalou para o dia 16. Acho que o Johnny é a melhor alternativa que o Internacional tem dentro daquilo que a gente estava falando, quem sabe bota o Zé Gabriel nessa função. Acho que o Johnny ontem fez uma grande atuação, só saiu porque cansou, né? E o Johnny jogando ali, ele corrige um problema que o Kudê enxerga no Moledo, a saída de bola. O Moledo é um zagueiro muito eficiente. Se a gente está dando um pau no Vitor Cuesta, do lado dele tem um cara ontem que jogou muita bola, um cara de imposição, que dificilmente perde um lance, né? E o reparo que se faz ao Moledo é que ele tem o passe curto, ele se atrapalha na saída. Com o Johnny, essa dupla, Johnny e Moledo, acho que corrige esse problema do Kudê. Vou dizer uma coisa, o Johnny
Para mim, ele não se escalou ontem para Libertadores, Kleber. Para mim, ele se escalou para titular do Inter de agora por diante. O Johnny, eu reclamei aqui que o Johnny tinha recebido 2 oportunidades, não tinha ido mal e tinha sido arquivado no Internacional. O Johnny só jogou ontem porque os 2 caras que estão na frente deles não puderam jogar. Os 2 que estão na frente dele não puderam jogar. E o Johnny mostrou que, no mínimo, ele está ou deve estar em igualdade de condições para brigar por essa titularidade. Fez uma grande partida. Eu discordo um pouco do Kleber. Eu quero ver o Johnny ali e quero ver o Zé Gabriel atrás, mesmo com o Cuesta. Eu acho que o Moledo, nesse momento, não tem lugar no time. Mas mas eu não tiro, Fabiano, eu não tiro o Zé Gabriel. O Zé Gabriel tem que ser titular, mas eu acho que não dá para arquivar o Moledo. Dizendo, parece que assim, o Moledo acabou, tem que... Não, o Moledo é bom jogador, tem que ficar no grupo aí, não é um cara experiente. O jogo de ontem na Fumaceira, ele deu conta do recado. Tu tem razão. Mas repensar essa primeira função do meio-campo é um dever do Cudê. Porque se tu tem um menino como o Johnny que dá essa resposta, no mínimo tu tem que repensar. Maiká, tu estava na jornada. Estava. O que achou? Bom, primeiro, de novo, né, falar bem do trabalho do Cudê aí, que não deixa a peteca cair, né? O time que entra, mesmo com todo descaracterizado, joga da mesma maneira, mesma intensidade, marcando em cima. Claro que tem a questão do Palmeiras também está num momento ruim, mas jogadores, camisa do Palmeiras pesada, jogadores pesados, né? Bons jogadores, vários jogadores bons aí. O gol do Palmeiras sai da qualidade individual dos 2 melhores do time, né? Luiz Adriano e Gustavo Gomes. E assim, o Inter tá se candidatando, né, Silvio? A vitória, se o Inter traz essa vitória ontem, né, já coloca o Inter numa posição ainda mais de destaque. Então, o empate a se lamentar, obviamente, ainda mais depois de ter feito um gol aos 45 do segundo tempo, era segurar, né? Agora, eu acho assim, Silvio, eu vejo, até comentei isso com o Kleber ontem durante o jogo, eu vejo que talvez, claro, o Cudê enxerga o Zé Gabriel como o substituto do Moledo. Eu não acho que o Moledo prejudique tanto a saída de bola do Inter assim, e a resposta dele defensiva é sempre muito boa. E o que ele pode tentar fazer é colocar o Zé Gabriel, que já fez essa função. Quem acompanhou o Zé Gabriel na Copinha do ano passado viu que o Zé Gabriel faz quase todas as funções do meio ali para trás, né? E acho que ele pode ser testado sim nessa função por dentro. Eu não vejo o Lindoso contribuindo tanto assim para a saída de bola do Inter, né? Como o Moledo prejudica, por exemplo. Eu acho que é uma questão mais de escolha mesmo pessoal do Cudê. Eu acho que só a saída de bola não é justificativa nenhuma para o Moledo estar fora. Então mas não sei se ele vai mexer, né? Já que o Zé Gabriel se afirmou realmente pelo lado direito. E aí tem um espaço para o Johnny também. Não gostei muito do Nonato. Acho que o Inter estava muito mal de ataque ontem. Marcos Guilherme e Sarrafiori... impressionante a baixa produtividade deles, né? O Marcos Guilherme, que estava tão bem antes da parada, se perdeu completamente. O Sarrafiori nunca mostrou nada para jogar no time do Inter. Eu achei até um erro também não sair com o D'Alessandro ontem, né? Acho que ele deve considerar o D'Alessandro titular nesse momento, junto com o Thiago Galhardo à frente. Mas foi uma boa partida do Inter, sim. E a se lamentar aqui também, lamentar não, mas comentar aqui para jogar na roda, que nhaca esse time do Palmeiras, não troca 3 passes, é impressionante a quantidade de jogador bom que tem e o trabalho ridículo do Luxemburgo. Isso é verdade. Bom, esse é o Bairrista FC, na parceria do Grupo Bairrista com a RDC TV. Vou dizer uma coisa para vocês, a gente tem que acostumar, Baldassi. Eu concordo contigo, com o Kleber, com o Maiká, acho que todos temos o mesmo pensamento desse negócio de poupar tanto jogador, de entrar com o time quase que totalmente reserva. Mas eu acho que a gente tem que se preparar para acostumar com isso. E ainda mais agora, a partir de setembro. Isso vai acontecer muito. Se já estava acontecendo em agosto, onde os clubes só tinham o Campeonato Brasileiro, imagina a partir de setembro. Então é melhor estar com a mente preparada para isso, porque volta e meia a gente vai ver esse tipo de situação. Silvio. Aliás, só espero, e já vamos falar em seguida do Grêmio, que o Grêmio não me venha no jogo de hoje poupando ou preservando algum jogador. Hoje não é possível, mas a gente tem que estar preparado. Já tem um desfalque, né? Qual é? O Maicon, né? O Maicon não deve jogar, ele ainda está sentindo aquele problema que ele tem no tornozelo, que é tornozelo, tendão. Ele entrou contra o Caxias, sentiu, deve começar no banco de reservas. O PP sim vai para o jogo. É Grêmio titular. E o jogo de hoje, né, Silvio? É contra o Lanterna. Não tem nem o que vacilar, não tem desculpa, né? Ô, Silvio, o Maicon não começa, tá dando uma bola picando pro Baldasso aí. Fala, ô Maiká. Não, só para ressaltar, são 3 datas de Libertadores em setembro, né? 3 datas.
É muita Não, coisa. e a Para Copa do Grêmio e Brasil, Inter. E a Copa do Brasil retorna e até o Kleber lembrou bem, o Inter vai poder jogar com bastante titulares no Brasileiro, né? Porque tem um monte de jogador suspenso na Libertadores por conta da briga. Já tinha o Marcos Guilherme e o Musto com 3 amarelos. Agora, eu vou dizer o Edenilson também está fora. Agora, E o Moisés. o Inter tem que ficar de olho, hein? O Inter esse mês de setembro é definitivo para o Inter na Libertadores. Claro, tem 3 jogos, mas esse primeiro jogo com o América aqui é decisão para o Inter na Libertadores, porque depois tem Grenal. Para esse jogo o Inter não tem Moisés, Edenilson, Praxedes, Cuesta, Marcos Guilherme, Musto, Lindoso, Yuri, Guerreiro. Esses aí. O Inter não tem. Mas o Internacional vai ganhar 2 reforços interessantes, né, para a Libertadores. O Abel Hernandes e o jogador que foi contratado ontem, o Leandro Fernandes. Aliás, né, Fabiano, só fazer uma relação. O Grêmio, há muito tempo, está no mercado procurando um centroavante, né? O Internacional foi no exterior. A procura do Internacional é muito mais criativa e eficiente que a do Grêmio. O Grêmio está se amarrando em nomes meio convencionais. O Internacional está sendo criativo. Se vai dar certo é outra ideia, mas eu acho que o Internacional está agindo muito melhor na procura do que o Grêmio. Já que nós vamos falar do Grêmio em seguida, deixa eu só fechar então com essa questão do Leandro Fernandes, que eu conhecia pouco. Ontem eu estava no meio da live, veio informação, eu lembrava vagamente dele no Independiente. O que eu consegui buscar, conversando com pessoas que conhecem esse jogador? Ele é um atacante de esquina a esquina da frente, ele pode jogar pelos 2 lados do campo, ele é de velocidade, ele tem bom chute com as 2 pernas, ele é tipo o inferninho da zaga adversária. Mas me disseram também que é um jogador que tem sérios problemas com arbitragem, que toma muitos cartões. Isso na Argentina. Imagina aqui que o Musto e o Saravia estão tentando se adaptar até agora. Então é um problema. 10 dias precisa de trabalho físico, porque ele estava sem contrato, e só por isso pode vir agora, né? Senão não poderia vir, só na janela internacional. Mas me parece uma solução, como disse o Kleber, uma solução criativa. O Cudê conhece ele, vamos ver o que vai dar. Bom, ele tem uma média, o Benfica, de 1 gol a cada 4 jogos, né? Não é uma média muito alta. E ele não é camisa 9, ele é o substituto para o Galhardo. Bom, só para completar então esse capítulo sobre o Internacional, o jogo de hoje me deixou claro algumas coisas. O Inter tem um time definido, na cabeça do seu treinador. É lá o Lomba, que é o Saravia, o Zé Gabriel com o Cuesta e o Moisés, que é o Lindoso, e quando não é o Lindoso, é o Musto. Né? Aí tem um meio com o Edenilson, com o Bosquilha, aliás, entrando muito bem também o Bosquilha, e o Patrick. E tem o Galhardo. Falta a definição do parceiro do Galhardo no ataque. Em princípio, nesse momento, a preferência pelo jeito é pelo D'Alessandro. Bom, tem um time definido, mas o jogo de ontem me deixou claro o seguinte: algumas posições têm os seus imediatos definidos. Não joga Edenilson, joga Praxedes, mas pelo lado direito. E eu gostaria de ver centralizado nessa linha de 3 com a qualidade técnica que tem. Foi bem no jogo ontem. Um guri de 18 anos para enfrentar o Palmeiras assim, muita personalidade. Se não joga no meio, em tese, o Bosquilha, que está sendo jogador por ali, parece ser o Nonato, o jogador. Né? Então, tem estes 2 garotos, e lá na frente só não está, talvez, jogando o Peglow como talvez a principal alternativa, até porque está com Covid. Então, tem garotos surgindo aí. Aí não falei do Johnny, que talvez seja realmente destes aí, neste momento, o mais promissor para essa função. Quer dizer, ele jogaria. E eu penso assim, tem que se olhar clara e fortemente a possibilidade desse jogador virar aquele primeiro volante, aquele mais perto dos zagueiros, saindo Lindoso e saindo Musto. Quer dizer, não precisa ter preconceito com isso. E também é um garoto de 18 anos, se não me engano. Se tiver essa capacidade, com a personalidade que também mostrou no jogo de ontem, por que não pode virar titular? Mas isso me mostrou, o que eu quero dizer, para fechar, é o seguinte: o jogo de ontem me mostrou claramente os garotos com que conta o técnico do Internacional nesse momento. Vamos falar de Grêmio, então, Mike? Vamos lá. Iria dizer, Clã?
Oh, achei que era Gabriel. A respeito dessa história aí de cada titular tem o seu respectivo reserva, né? Esse era um critério adotado pelo Celso Roth no Inter de 97. E o Mabilha, ele fez uma ginástica para jogar no Inter naquele ano. E aí o titular da posição do Mabilha era o Sandoval, justamente o melhor jogador do Inter naquele campeonato gaúcho. Campeonato brasileiro. É verdade. Maiká, vamos falar de Grêmio, então? Bora lá. Atenção, e o jogo cedo, hein? Silvio. 7 horas. Tu vai fazer live nesse horário, Baldasso? Não, vou fazer só às 9. Para incomodar. Fala, Maiká. Ô, Silvio. Essa live do Fabiano é interessante pro Inter também, né? Porque vai ter o jogo do Atlético Mineiro com o São Paulo, né? É o jogo que vai confirmar a liderança do Inter por 3 rodadas. É o Inter também? Liderança, se o São Paulo fizer 5-0, que não vai fazer. É às 7 também? Às 8. Às 8, tá. Vamos lá então, Maiká. Ô Silvio, antes tu tem que mandar um abraço pro Mauro Júnior. Agora a gente tem um grupo exclusivo no Telegram, um grupo do Bairrista no Telegram. A galera que deu o sub lá, que se inscreveu no nosso canal na Twitch, tem algumas vantagens, né? Uma delas é esse acesso aí, a gente passa o dia todo trocando informações, conversando sobre as coisas que a gente vai falando durante o dia, livros, filmes, documentários, shows ao vivo. Shows, cornetas também. E o Mauro Júnior me pediu um abraço pra gente. Ele diz ele que trocou largou o Sala para ouvir a gente. Manda um abraço para mim e pede pro Benfica mandar também. Escutava ele sempre no Esportes ao Meio-Dia. Curioso para mim, tinha alguém ouvindo o Sala aí. Bairrista Futebol Clube, disparado o melhor programa esportivo do Rio Grande do Sul. Então vai um abraço pro Mauro aí. Mauro Júnior que tá lá no nosso grupo. Já tá escrevendo aqui, ó. Mauro Júnior, grande abraço. Da onde é o Mauro? O Mauro, de onde é que tu é, Mauro? Ele vai mandar já aqui. A gente tem um grupo... Mas é o que? É o grupo Telegram? É, no Telegram. É um aplicativo igual ao WhatsApp. Mas isso nos últimos tempos deu problema. Deu problema para quem fez maracutaia. Nós só estamos de resenha aqui. Isso deu problema, que está repercutindo até hoje, hein? Cuidado com o que vocês vão falar. Porque daqui a pouco vem alguém aí que pega aí, num hacker, uma coisa, pega essa troca de ideias de vocês aí, pode explodir. Explodir tudo. O Mauro, por exemplo, mandou uma foto que ele disse que a esposa dele é fã da Flor de Lis e mandou uma foto do almoço que ela estava fazendo. Eu disse para ele não comer. Por via das dúvidas, não come. Santa Rosa ele tá. Natural de Novo Hamburgo, mora em Santa Rosa, Mauro Júnior. Valeu, Mauro. O Baldasso estava falando no início, Kleber, que ele ficou com aquele negócio assim, né? Foi para a live sem saber se era bom, se era ruim, o que tinha acontecido com o Internacional, que daqui a pouco precisava dormir para ver como vai acordar. Eu sugiro uma coisa para o Baldasso em situações como esta e até para acordar bem. Se tu te cercar de algum parceiro aí nessa tua zona aí, algum vizinho, algum amigo teu, tenha mais compreensão do que tu no futebol e que tome café da manhã contigo no dia seguinte, cara. 7h30, 8 horas para te acalmar, porque aí tu vai aprender alguma coisa. Tem pessoas que têm uma história muito bonita no futebol. Eu vou me cercar de pessoas que moram perto de mim aqui. Eu vou buscar essa parceria. Tu tem razão. Fala, Júnior Maiká, Júnior Antônio. José Antônio. Bom, Silvio, o Grêmio hoje não tem outra conversa, né? Tô me lembrando daquele jogo, outro começo de brasileiro arrastado do Grêmio no ano passado, você se lembra? O Grêmio e Vasco aqui. O Grêmio tinha chegado à quinta rodada sem vencer. E naquele jogo teve um VAR polêmico também, porque teve uma falta num gol do Vasco. Eu tenho certeza absoluta, eu vou procurar os tweets do Baldasso, eu tenho certeza que ele falou que o VAR ajudou o Grêmio num lance igual ao gol que o Botafogo teve anulado na semana passada. Mas aí o Grêmio começou aquele ano, o Vasco ainda era do Luxemburgo. O Fabiano apagou todos os tweets. Ele é assim. Mas hoje, Silvio, como o Clebinho disse, não tem desculpa, né? É o lanterna, o Grêmio é obrigado a vencer, encerrar essa sequência de empates aí. O Grêmio precisa mostrar mais também no Brasileirão. Eu vou dizer para vocês, eu não acredito no Grêmio no Brasileirão. O Grêmio eu já entendi. O Grêmio vai brigar pro G4, vai poupar, aí os jogadores perdem o tesão, porque aí ganha 2, aí no jogo seguinte joga todo o time reserva, aí perde lá para não sei quem, empata. Então eu já sei que o Grêmio vai brigar pelo G4. Mas eu, como defensor dos pontos corridos, como gremista, né, vou estar lá na Arena hoje trabalhando, mas vou estar torcendo sempre aí, porque eu acho pontos corridos, o time que entende pontos corridos ganha pontos corridos.
E essa é a sensação que eu estou tendo do Inter, por exemplo. Acho que o Cudê entende, o grupo comprou o barulho dele, entendeu que cada jogo tem que entrar com tesão, né? Como diz o Luxemburgo, com a coisa apontando para o céu. E o Grêmio não entendeu isso aí ainda. E aí, com potencial, com um grupo grande, com qualidade, com estilo de jogo, não consegue ganhar. Mas hoje, se vê, eu espero uma vitória com o Maicon, sem Maicon, deve jogar Matheus Henrique e Lucas Silva, né? E PP de volta, do time titular hoje, né? Não tem desculpa. Quem é que lembra de cabeça a classificação da Libertadores no grupo da dupla Grenal aí? O Inter é líder, né? Nos critérios. O Inter no saldo, o Grêmio tem saldo 1, o Inter tem saldo 2, né? Certo, mas o número de pontos para cada um, 4 pontos, né? E o América de Cali, ele tem uma vitória sobre o Universidade. Tem 3 pontos. Isso. Por isso esse jogo do Inter contra o América é fundamental, né? Essa chance de sepultar um adversário direto. Então, eu estou falando pelo seguinte, o seu Baldassi, seu Maicá, porque se daqui a pouco esse América faz o crime aqui e ganha do Internacional, daqui a pouco é a dupla Grenal disputando uma vaga só, hein? Não, tem que ter muito cuidado com isso aí. Mas eu acho um pouco difícil porque o América se desfacelou com a parada da pandemia. O América teve sérios problemas. Foi gente embora, comissão técnica desarticulada. A Católica não. Benfica, a vida do Inter é assim, ó. O Inter tem o América e o Grêmio em casa. As 2 últimas partidas do Inter são fora. O Inter tem obrigação de garantir a sua classificação nesses 2 jogos em casa. Tem obrigação. Não pode sair precisando de ponto. Porque se sai precisando de ponto, já sai tenso. Esses 2 jogos últimos fora, contra o América e contra a Católica, o Inter tem que ir para melhorar a sua colocação, ser primeiro, melhor campanha. Agora o Inter tem que vencer o América e tem que vencer o Grenal. Porque se fizer isso, vai a 10 pontos. E com 10 pontos está classificado. Diria aqui hoje que vai ganhar o Grenal? Não vai ganhar o Grenal, tem obrigação de ganhar o Grenal. E vou dizer mais, não é qualquer vitória que vai me contentar. Porque tudo vem à tona de novo. Tudo vai vir à tona de novo. A cobrança vai ser forte e a vitória tem que ser retumbante nesse Grenal do dia 23. Retumbante. Vai cá, por que esse teu ran? Não, é porque o Baldassi disse que o Inter tem que ganhar um Grenal, coisa que não faz muito tempo, e convencê-lo ainda. Né? Não é só ganhar, tem que ganhar e ganhar bem. Porque o Inter está jogando muito mais futebol que o Grêmio em 2020 e nos Grenais o Internacional apronta. Não é que o Inter está jogando melhor que o Grêmio, está jogando muito melhor que o Grêmio e em Grenais apronta. Isso é psicológico, isso é mental, como diz o Cudê. Tem que resolver isso. O Inter é muito melhor que o Grêmio e tem a obrigação de provar e não fazer a fiasqueira que fez nos últimos Grenais. Vou te passar aí um telefone, então, Baldassi, depois por direct, o tratamento psicológico, né? Já que são 9 Grenais destrambelhados da cabeça. Não, 9 não. Os deste ano. Especialmente os pós-pandemia. Tu acha não tem explicação o Inter ser tão melhor que o Grêmio e no Grenal jogar pior. Mas tão melhor contra quem? Contra todo mundo que o Grêmio jogou. Não. A temporada do Inter e do Grêmio é jogando as mesmas competições. E o Inter jogou muito melhor do que o Grêmio o ano todo. Com a exceção, e aí entra o psicológico dos Grenais. Tá bem. Não, tá bem, eu vou ficar ouvindo. O Roger Machado não é mais o técnico do Bahia, mantendo, Kleber, aquela média de um técnico, ao menos, por rodada caindo, né? Que basicamente é um recorde, né? Pois é. Mas o Roger, cara, é interessante o que acontece com o Roger, né? Porque o Roger é um cara, assim, claramente de boas ideias no futebol. Talvez tenha sido o primeiro técnico no Brasil a mudar um pouco esse conceito de futebol, essa ideia de futebol lá em 2015, quando assumiu o Grêmio, né? Surgiu alguma coisa diferente ali, e com grandes jogos, e com grandes vitórias, mas daqui a pouco chegou no limite, saiu. E assim nos outros times também. E assim no Bahia também. Hein, Kleber? Mas eu acho que esse é um problema dos técnicos emergentes, né? A gente viu uma safra nova aí que se projetava aí como a solução para o futebol brasileiro, né? Ideias de um futebol mais dinâmico, né? Menos Luxemburgo e mais Guardiola. Roger, Odair Hellmann, Jair Ventura, todos esses treinadores, eles estão com um problema na segunda temporada. Quando eles fazem um bom trabalho, a exigência sobe. E aí eles não conseguem dar a resposta. O primeiro ano do Odair como técnico do Internacional foi muito bom. Pegou um time desacreditado ali na volta ao Campeonato Brasileiro, botou na Libertadores, chegou a liderar o Campeonato Brasileiro, deu uma
uma renovada no ânimo da torcida do Inter. O 2015 do Roger era sensacional, só que o 2016 ele chega num limite, ele não consegue vencer. E me parece que ele está repetindo isso no Bahia. O Bahia do ano passado foi um time que eu acho que virou o fio justamente quando perdeu para o Internacional lá em Salvador na estreia do Zé Ricardo. E aquilo criou uma expectativa muito grande e ele em 2020 ele não consegue fazer isso. Ele perde a Copa do Nordeste, ele ganha o Campeonato Baiano com as calças na mão, né? Se atrapalhem no Campeonato Brasileiro na largada. Mas eu só quero fazer um adendo nessa questão do Roger. O Bahia botou uma exigência muito grande, né, nessa temporada, mas o Bahia acho que perdeu o seu principal jogador, o cara que fazia a diferença no ano passado, que é o Arthur, que hoje está no Bragantino. Deixa eu só dizer uma coisa. Mais do que estes citados pelo Kleber, Anderson Moreira, Thiago Nunes, Fernando Diniz, são técnicos de uma safra emergente que se acreditou até pouco tempo que ia salvar o futebol brasileiro dos medalhões ultrapassados. E faliram. Faliram. Não. Parei. Primeiro, eu acho que ainda tem que dar crédito. Segundo, tem que dar crédito porque os Luxemburgo da vida são aquele Luxemburgo que a gente viu ontem. Então, é nesse vácuo que chegam os técnicos estrangeiros. Aí é que tá. Tá? Assim, ó, há uma geração que pelo jeito encerrou, que é a geração do Luxemburgo, eu tô tomando ele como exemplo, não consegue fazer avançar esse Palmeiras. Há uma nova geração que ainda não encontrou o melhor caminho, então isso abre um vácuo, abre um espaço. Falando em geração... Ontem na transmissão, uma das minhas várias frases sensacionais foi: imagina esse Palmeiras na mão do Sampaoli. Pois o vácuo para os treinadores estrangeiros só aconteceu porque esta nova geração deu uma estagnada importante no meio do caminho. Senão, não teria aberto esse espaço. Os novos estariam tomando conta do pedaço. Ô, Silvio, fala, Baicá. Falando em geração, parece que o favorito a substituir o Roger no Bahia é o Filipão. Parece que... Tu tá brincando tem uma conversa. Aliás, falando em geração, tem uma notícia muito interessante hoje. O Rafael Lacerda, melhor técnico do Campeonato Gaúcho, encaminhou acerto aí para ser empresariado pelo Gilmar Veloz, hein? Opa! Não, o Gilmar Veloz se enxerga, é veloz mesmo. Né? É veloz. É uma bela parceria, acho que o Lacerda logo vai estar bem colocado. Cara, mas não pode ser o Filipão. Ele está sendo cogitado Informação mesmo? Informação do Andrei Kampf no Twitter. 3 ligações, 10 trocas de mensagens e uma conversa por SMS depois. Caminho viável para Filipão ir para o Bahia. Uma das frases que ouvi. Filipão tem carinho muito grande pelo Nordeste e sempre gostou de trabalhar lá. Outra. Bahia busca técnico vencedor e que dê resposta rápida. Cara, isso vai frontalmente contra ao que coloca a direção do Bahia, ao que coloca o presidente do Bahia em termos de avanço, em termos de modernidade. Quer dizer, ele demite um técnico que está mais ou menos inserido dentro dessa ideia, desse projeto, para trazer um conservador? Você não tem nada... De um dia para o outro, o presidente, se isso se confirmar, o presidente do Bahia mudou completamente os seus conceitos. Rasga tudo. Rasga toda a convicção e joga no lixo. E para mim seria uma decepção. Eu tenho todo o respeito pelo Filipão. Mas se o Bahia se apresentou nos últimos anos como um time de vanguarda, em todos os sentidos, na sua comunicação, na sua forma de agir, na sua ideologia de clube e na sua ideologia e convicção sobre treinadores. Se trouxer o Filipão, velho, rasgou tudo que pregava. Não. O Bahia é um clube de vanguarda. Vamos apostar num técnico novo que ninguém está fazendo mais isso. Mas eu vou dizer... Aliás, num técnico velho que ninguém mais está fazendo isso. Ninguém mais está fazendo isso, é verdade. Mas eu vou dizer para vocês, eu não vou passar pano aqui, mas eu não vi tanta incoerência assim do presidente do Bahia na declaração dele. Tanto é que se a gente leu aqui o texto que ele escreveu, ele falou sim. Um dos méritos ali naquela comunicação direta dele foi falar que sim, tinha contestação ao trabalho do Roger e sim, haviam dúvidas. Né? E, claro, tem uma questão que é o seguinte: a gente não pode culpar aí o Bahia por estar abrindo novos meios, né, novas formas de se relacionar com o seu sócio, com o seu torcedor, pelas dinâmicas do futebol. O futebol realmente é assim.
né? E eu vou dizer mais para vocês, eu até entendo a ideia deles com o Filipão, já que eles querem mexer, querem chacoalhar esse vestiário, talvez seja... Porque um dos detalhes que o presidente do Bahia fala é na questão relação jogadores e técnico, que a gente sabe que é um problema que o Roger tem. É um problema que o Roger passou no Grêmio, passou no Palmeiras, passou no Atlético. Isso é um negócio que me preocupa, esse negócio de precisamos de um técnico para chacoalhar o vestiário. Não, eu acho que é uma expressão batida que eu usei, mas no fundo, às vezes é isso mesmo, Silvio. Às vezes a gente vê isso acontecer, às vezes a gente sabe que é um grupo bom, que é plantel bom, e que tá perdido. O caso do... Sem foco. A substituição do Renato pelo Roger, por exemplo. Todo mundo deve ter, na época, todo mundo deve ter enlouquecido. Nossa, o Grêmio sai do Roger, um cara que está trazendo ideias novas, que não sei o quê, para um cara que é boleirão, que não sei o quê, que é o Renato. E, no fim, o Renato abraçou as coisas boas que tinha, mudou muita coisa também. E porque eu vou lembrar para vocês, o Roger deixava o Kahneman no banco. Né? Claro, mas eu lembro do Filipão antes do Roger. Também. Eu lembro do que foi o Filipão. O Filipão abandonou o banco de reservas do Grêmio. Sim. Uma partida. Foi muito mal o Filipão aqui. Tava sem, não sei se estava abalado lá pelo 7-1, estava muito mal, estava sem vontade. A aparência que o Filipão, que é um cara que sempre foi peleador, passou essa pro Grêmio. Mas assim, são momentos, né, Silvio? A gente está falando de 5 anos atrás, 6 anos atrás, e eu não acho, eu no Bahia não contrataria o Filipão, entendeu? Mas chega um Contrataria quem, Júnior? Pois o problema é esse também. Tu vai ter que bater na porta de alguém e tirar algum técnico, né? Vai ter que fazer isso, porque não tem muita gente disponível. Tem o Dorival Júnior no mercado, por exemplo. Aí o Filipão e o Dorival Júnior eu não vejo muita diferença, eu prefiro o Filipão. Cara, se tu sair do Bairrista FC... E eu buscar... o Kleber buscar... o Baldasso buscar o Aveline, por exemplo, para ser o teu substituto, não fecha, porque as ideias de futebol são diferentes. Mas depende do que o programa está buscando, Silvio. A menos que o programa queira percorrer um outro caminho. Que tu ia dizer, diversidade. A gente poderia ser um caminho, inclusive, bem melhor, nesse caso citado por ti. Eu acho que uma grande resposta que o futebol brasileiro encontrou foi em técnicos estrangeiros. Em olhar para o mercado argentino, mercado sul-americano. O vácuo da nova geração que não se firmou. Pode ser também. Mas assim, o Fernando Diniz está lá nas cabeças, brigando. O Thiago Nunes, o Fernando Diniz está brigando nas cabeças. Bem ou mal, ele está brigando aí com o Inter, por enquanto, pelo topo da tabela. O Thiago Nunes, o trabalho não está legal, mas vocês já deram uma olhada no time do Corinthians também? Tá, mas olha só. Surgiram muito bem. O Enderson Moreira era o símbolo da nova geração, cara. Eu ia falar desse, vai cair, cara. Mas isso é 2013. O Brasil de Pelotas acho que derrubou... Maiká, repete aí, Maiká. Não, é que o Enderson Moreira foi o símbolo da nova geração em 2013, quando ele passou pelo Grêmio. Isso faz 7 anos. O Brasil de Pelotas vai derrubar o Enderson Moreira, ou estou enganado, Maiká? Deve cair. Deve cair mais cedo, mas 3 jogos sem vencer. Nossa Senhora, como é que ele tá, hein, Kleber, no Campeonato Brasileiro da Série B? Ontem o Brasil de Pelotas passou o Cruzeiro, né? O Cruzeiro ele tá na beira da zona do rebaixamento, ele só não tá na zona do rebaixamento porque tem mais saldo que o Guarani. Lembrando que isso porque saiu com 6 pontos a menos, né? Mas se tivesse os 6 não tava na zona de classificação. Estaria com 10, né? 10 pontos, né? A situação do Cruzeiro é muito complicada. Provavelmente o Cruzeiro, olha, vai ter que ter uma mexida violenta, porque para o Cruzeiro retornar a Série A do ano que vem vai ser complicada, realmente muito complicada. Por outro lado, Silvio, assisti ontem o clássico, o jogo que o Baldasso devia ter visto para matar a saudade, Lisca versus Argel, o time do América Mineiro, olha, o trabalho do Lisca é muito interessante mesmo. Ele tem o Márcio Ran com ele também na comissão técnica, né, ex-jogador, e o time do América, muito legal de ver jogar, troca passe, joga dentro do campo do adversário, tem um volante lá, o Zé Ricardo, muito bom, joga num 4-1-4-1, esse Zé Ricardo joga entre as duas linhas, né? Joga de camisa 5,
Foi 2-1 o jogo ontem. O Argel é a mesma coisa de sempre, né? Reclamando da arbitragem, dando bronco ao jogador em público. Aí fez uma roda de oração no final do jogo lá. Até a camisa. Jogou bastante? Até a camisa é repetida. E o Lisca. Quando é que acabou o jogo? 2-1 pro América. 2-1 Muito pro bem. América. E o trabalho do Lisca é muito bom, hein? Talvez o Cruzeiro tá com a solução para ele do lado ali em Belo Horizonte mesmo. Muito bem. O Bairrista FC fica por aqui. Hoje, com o Grupo Bairrista, a gente vai conferir, então, antes e depois do jogo e durante o jogo, os detalhes da partida do Grêmio contra o Sport. E até a tua live, viu, Baldasso? Tá bem, até mais. Tá? Então tá, não me diz bobagem aí, tá? Para não dizer, não me faz cagada. Valeu, então. Fica por aqui o Bairrista FC. Tchau, tchau. Que vergonha.